Há quase um ano atrás, eu estava falando com o Sérgio, né? O Sérgio faz parte lá da liderança da Igreja Metodista no Butantã, e ele é um dos organizadores do acampamento, e a gente estava falando sobre datas, sobre possibilidades, né? Naquela ligação por telefone, a gente fechou a data do 1º de maio, e a possibilidade de fazermos lá em Mogi das Cruzes, no acampamento Ieoa, e ali foi começando a se desenhar, e logo depois que eu desliguei o telefone com ele, isso foi ano passado, mais ou menos nessa época do ano, né? Do ano passado. E já sabendo que esse ano a ênfase da nossa igreja seria o pilar da adoração. E quando ali a gente deu o primeiro, né, pontapé inicial para a realização do acampamento, na hora veio o tema do acampamento ao meu coração: em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E claro, né, essa frase está dentro desse contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E eu não sei se você já reparou, mas essa é uma das histórias mais longas contidas num único capítulo da Bíblia. Então, quando você pega o capítulo 4 de João, nós estamos falando aí de 54 versículos, e a história da mulher vai até o versículo 42, é uma longa história, com muitas camadas, com muitos detalhes. E é interessante a beleza e a capacidade que a palavra de Deus tem. Nós só trabalhamos João 4, lá no acampamento, esses 3 dias. E eu não sei vocês, mas para mim, em nenhum momento soou repetitivo para quem estava lá. E foi até interessante porque o Júnior da Mariana veio falar comigo: pastor, como é que vocês conseguem pregar a mesma coisa e falar coisa diferente? É tão interessante isso, irmã, porque é isso que a palavra de Deus faz. E ao preparar a pregação desta noite, eu falei: tem algo novo da parte do Senhor para nós. Como é que pode? Como é que pode? Deus me agraciou, eu fui o primeiro a pregar. Graças a Deus, porque as outras pregações foram muito boas, gente. Graças a Deus eu fui o primeiro, já tirei da frente logo. Mas aprovei o Senhor nessa noite poder compartilhar com vocês e trazer algo novo da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Uma frase, irmãos e irmãs, de tudo que a mulher samaritana e Jesus conversam, é uma conversa com uma profundidade teológica, emocional, psicológica, das mais ricas da palavra de Deus. Mas tem uma frase que saltou muito aos meus olhos quando eu estava preparando a pregação de sexta-feira de manhã, mas em particular para esta noite de domingo, que é esta frase contida no versículo 23, Jesus dizendo para aquela mulher que o seu pai procura adoradores. Para e pensa, meu irmão e minha irmã, Deus neste exato momento está procurando adoradores. O Pai procura adoradores. Quem procura alguma coisa está querendo encontrá-la. Então há no coração de Deus um anseio, há no coração de Deus uma expectativa, há no coração de Deus o desejo de encontrar homens e mulheres que o adoram. Tem adoradores aqui? Amém? Glória a Deus. Por isso, Jesus passa por Samaria. O início do capítulo 4 fala sobre isso. Ele estava no sul, na Galileia, e ele precisava ir para o norte, que ficava na Judéia. Perdão, estava no sul, que era a Judéia, e queria ir para o norte, que era a Galileia. Os judeus, pela rivalidade que eles tinham com os samaritanos de muitos séculos, eles davam a volta pelo Rio Jordão só para não pisar em Samaria. Quem já foi lá no Itaquerão, no estádio do Corinthians? Quem já foi? Não precisa ter vergonha não, irmão. Tudo bem, é isso. Eu sei que constrange um pouco, mas o pastor Jefferson está aqui de mão levantada. Eu não sei se confere, pastor, não sei se chegou aí no banheiro do estádio, mas diz que no banheiro tem lá aquela que você vira a rodinha assim, aí vermelho está ocupado e verde está desocupado. É assim, né? Você vira assim uma rodinha assim na porta do banheiro para a pessoa saber, né? Lá no estádio do Corinthians é
vermelho ou azul, não tem verde. Porque verde remete ao Palmeiras. Olha que coisa. Então, assim, o palmeirense não quer nem colocar o pé lá em Itaquera. E vice-versa, né? E vice-versa, né? É assim mesmo. Era mais ou menos assim isso com samaritanos e judeus, tá? Eles não queriam nem pisar naquilo ali. Mas Jesus quis passar por Samaria. Por que que ele quis? Por que que ele precisou passar por Samaria? Porque ele estava procurando para o seu pai adoradores. Jesus passa neste lugar nessa noite procurando por adoradores para o seu pai. Mas o que nos chama muito a atenção, irmãos e irmãs, é que ele não encontra adoradores na sinagoga. Ele não encontra adoradores no templo. Ele não encontra adoradores fazendo qualquer tipo de ritual ou celebração. Ele encontra uma adoradora, samaritana, buscando água no poço. Quando Jesus bateu o olho naquela mulher subindo a colina, com um cântaro na mão, ele pensou no coração dele assim: está chegando uma adoradora. É tão interessante, irmão e irmã, pensar que Jesus olhou para aquela mulher e enxergou uma adoradora. Porque é inevitável nós nos colocarmos nesse papel, irmão e irmã. E talvez aos nossos olhos humanos, carnais, a gente não consegue se olhar dessa forma, a gente não consegue se enxergar dessa forma. A gente não consegue. Mas Jesus olha para mim e para você e enxerga em nós possíveis adoradores. Jesus vê na minha vida e na sua vida potencial para ser um adorador. Mas eu, com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, com todas as minhas fraquezas, eu piso tanto na bola, eu estou tão distante do Senhor. Ele nunca está distante de mim e de você. Ele olha para mim e para você e diz assim: eu vejo em você potencial para se render, para glorificar o Pai, porque o meu Pai está te procurando e eu te achei nesta noite. É isso que Jesus olha para nós e diz ao nosso coração. Quando ele viu aquela mulher, ele falou: tem cara de adoradora. Tem cara de adoradora. Uma mulher que já estava no seu 5º casamento, uma mulher que provocava muita repulsa aos moradores de Sicar, uma mulher que era marginalizada, por isso ela vai ao meio-dia, no horário mais quente, sozinha ao poço buscar água. Ela não queria, nenhuma outra mulher da cidade queria caminhar com ela, ninguém gostaria de estar associado àquela mulher. Era uma mulher de má fama na cidade, mas Jesus olhou para ela e enxergou uma adoradora. Por isso nessa noite, irmão e irmã, não importa a condição com a qual nós nos chegamos neste lugar, não importa o quão duro, não importa o quão resistente esteja o seu coração, Jesus está aqui e enxerga potencial em você. O que é um adorador? O que é uma adoradora? Primeiro, alguém que é honesto, que é íntegro com o Pai. Nós associamos de maneira equivocada, irmãos e irmãs, honestidade com a ausência de erros. E não é necessariamente isso. Honestidade, para nós, precisa ser interpretado como verdade, integridade, inteireza. Olha só, João 4, 16 e 17. Venha comigo, João 4, 16 e 17. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Interessante, irmão e irmã, porque diante da condição daquela mulher, e há algumas hipóteses, e uma delas é que, na verdade, não é que ela tinha largado vários maridos, ela tinha se corrompido e casado com um, casado com outro. O mais provável é que ou ela foi abandonada, ou ela ficou viúva várias vezes. Uma mulher naquele contexto não se divorciava.
Então, ou ela era viúva de alguns casamentos, ou ela foi abandonada por alguns homens. E aquele com quem ela estava não era o seu marido. Não é que ele era casado com outra mulher. É que aquele casamento ainda não havia sido oficializado. Então, como eu disse, a reputação daquela mulher por conta disso, por preconceito, por um olhar desvirtuado daquela mulher, aquela mulher era marginalizada. E essa era a condição dela, e por isso ela se constrangia, ela evitava as pessoas, por isso ela vai naquele contexto, naquele horário, daquela forma, ao poço. Mas diante de Jesus, a conversa ela vai acontecendo. E quando Jesus então diz para ela, então vai lá e chama o seu marido. E aqui Jesus ele não está diminuindo o papel da mulher, não é nada disso, não é nenhum sinal de misoginia, né, que está em voga hoje isso, né? Dentro daquele contexto. O que Jesus queria fazer na vida dela, era necessário que o seu marido também estivesse ali, porque a obra era na vida dos dois. Ei, você que está casado, a obra nunca é na vida dele ou dela. Nunca é na vida de um ou do outro, é na vida dos dois. Sempre é na vida dos dois. Por isso Jesus pergunta do seu marido. Agora, a resposta dela é maravilhosa. Não, sabe o que é, Jesus? É que aconteceu assim, e tal coisa, e as pessoas falam demais da cidade, e é por isso que eu estou aqui meio-dia. Irmãos e irmãs, quando a gente começa a se justificar demais, lá em casa com os meus meninos eu falo assim, gaguejou, perdeu. Começou a gaguejar, não pai, é que já perdeu. A gente começa a dar muita explicação, muita satisfação. O nome disso é um pecado, irmão e irmã, que nós temos que eliminar da nossa vida. O nome disso é justiça própria. Eu tento ficar me justificando para poder sustentar o meu erro, a minha postura, a minha dureza, a minha rigidez. Eu começo a colocar uma... Não, sabe o que é? É porque é minha mãe, é porque é meu casamento, é porque é minha roupa, é porque é a cor da minha pele, é porque isso, é porque aquilo. Não, a mulher aqui ela não fica rodeando, ela não fica procurando desculpas ou justificativas. Ela diz, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Sabe o que ela foi com Jesus? Honesta. Ela foi verdadeira. Deus quer a nossa verdade, ainda que essa verdade seja comprometedora. Ainda que essa verdade seja uma verdade complicada. Porque tem umas verdades a nosso respeito. Irmãos, eu estava jogando vôlei, aí uma abençoada, para não falar outra coisa, ela apareceu lá na quadra, aí ela parou, cruzou bem o braço e falou assim, Mateus, nossa, até você, pastor? Eu falei, gente, que verdade que eu estou passando para essa menina, não? Que imagem, né? Às vezes, gente, tem umas verdades a nosso respeito, mas eu entendi a surpresa dela, né? Esse meu porte atlético é para surpreender qualquer um mesmo, se você estiver numa quadra, né? Seja do que for. Tem verdades a nosso respeito que são complicadas, irmãos, que a gente prefere evitar, ainda que seja verdade. A gente dá uma escamoteada, dá uma pintada, assim, dá um lustre para ver se aquilo fica um pouco melhor. Mas a atitude da mulher é uma atitude íntegra, verdadeira. Verdade, Jesus. Essa é a verdade a meu respeito. É complicado essa verdade, Jesus, mas essa é a verdade, eu não vou ficar rodeando. Eu não tenho marido. Essa é a verdade ao meu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão e irmã. Adoradores sabem que adoram um Pai que não rejeita ninguém. Pelo contrário, é um Pai que transforma todas as pessoas. Ele não rejeita ninguém, não importa a sua condição, não importa o seu estado. Quando ele viu a mulher chegando, ele não teve dúvida. Ei, está chegando uma adoradora. Era ela que o meu pai estava procurando. A vida dela é complicada, a vida dela é torta, ela é mal falada, ela tem vergonha das pessoas, ela não se enxerga com os olhos do pai, mas eu vejo potencial nela, e eu sei que se ela for verdadeira, o meu pai é capaz de transformar a história dela.
Que coisa maravilhosa, irmão e irmã. O nosso Pai busca adoradores que sejam íntegros, verdadeiros, honestos. Deus, eu estou bravo com o Senhor. Deus, eu estou chateado com o Senhor. Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus, eu estou querendo acabar com a minha vida. Deus, eu estou pensando em desistir de tudo. Seja verdadeiro, seja íntegro. Deus não te rejeita, Ele te transforma. E Ele quer fazer isso nessa noite. Deus procura adoradores que sejam honestos. O que é ser um adorador, irmão e irmã? Alguém que se sacia em Deus. Alguém que se sacia em Deus. João 4, 13 e 14. João 4, 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O objetivo primário daquela mulher, irmão e irmã, foi ir ao poço para saciar a sua sede. Ela vai lá para buscar água. Não tinha água encanada, né? Obviamente. Não dava para ligar lá no gás, na distribuidora de água, para entregar água em casa. Era subir a colina, ir até o poço. O texto nos dá um detalhe importante, mas é pregação para outro acampamento, outro domingo, que o poço era profundo. Tem coisa em Deus que é no profundo, irmão e irmã. Precisamos sair da superficialidade. Aí eu já estou pregando outra pregação. Não resistir. Ela vai para buscar água, gente. E talvez você veio aqui só para buscar um copinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Talvez você veio aqui só para ver se o pastor ia dar conta de pregar mesmo hoje. Às vezes, irmãos e irmãs, nós estamos tão no piloto automático da nossa vida. É tão natural ir ao poço buscar água, é tão natural da minha agenda, da minha programação social, ir domingo à noite na igreja, que eu só vou. Mas aí é que está um negócio, irmão e irmã. Deus pega nós na curva. Deus pega a gente na curva, não tem jeito. Teve gente que foi para o acampamento para dormir, vou descansar 3 dias, mas Deus moeu. Moeu. Coisa boa. Tem uma coisa que me dá muito prazer, irmãos, organizar esses eventos. Aí na hora do louvor eu fico bem olhando as pessoas. Falei, Durão, tá chorando aí, né? Ei, irmã, falou que não ia acontecer nada, tá aí agora, aí, ó. Só ramela, por tudo quanto é lado. Algumas pessoas, irmãos e irmãs, na quinta-feira mandaram mensagem: pastor, não vou mais. Pastor, não vai dar mais para eu ir. Pastor, estou pensando em não ir mais. Aí uma delas hoje, eu estava indo embora, estava descendo a rampinha lá. Eu falei, agora eu vou à forra, Aline. Falei, aí, o que vocês acharam? Ai, pastor, maravilhoso. Quase que não foram. Irmãos, Deus segue nos surpreendendo. Você não veio só para mais um culto. Você não veio só para cumprir um ritual, para tomar ceia no primeiro domingo do mês. Deus tem algo para você nesta noite. Deus quer te transformar. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Mas eu quero te dizer, por que você veio até aqui? Por que aquela mulher foi até o poço? Ela foi só por causa da água, mas ela encontrou a água viva. Jesus lhe oferece uma água que ela jamais, depois que ela bebesse, ela jamais sentiria sede. O nome dessa água é Jesus H2O. Que maravilha! O pastor Renan pregou lá no acampamento, falou que a água mais cara do mundo, R$350 mil. Uma garrafa de água. É mole. Eu abro a torneira da minha casa, não pago nada. Baratinho. Comparado a R$350 mil, meu Deus do céu. E sabe o que é o mais duro? Você bebeu R$350 mil de água, 15 minutos depois, sede de novo. Eita. Mas Jesus sacia a nossa sede. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão e irmã. Quais têm sido as suas fontes?
você tem bebido? A influência das redes sociais? Qual tem sido a sua fonte, irmão, irmã? Pessoas que se dizem suas amigas, mas que só te dão conselho errado, só para afirmar os seus sentimentos, só para reafirmar as suas intenções. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Por isso, Deus criou um negócio chamado casamento, que é uma aliança que deveria ser inquebrável, porque é eterna, espiritualmente. E aí, a gente lá em casa, eu e Laura, nós temos um hábito, a gente fica mandando uns videozinhos, eu acho que todo casal faz isso, né? Manda uns videozinhos lá, assiste aí e tal. Né? Aí ela adora mandar vídeo assim pra mim. Agradeça a Deus se a sua esposa te questiona. Agradeça a Deus se a sua esposa te contraria. Eu assisto esse vídeo, eu levanto e glorifico o Senhor de pé. Você faz isso também, né, Marcelo? Eu sei que você faz. Eu sei. É isso. Tem uma rede aí que as mulheres distribuem esses vídeos, né? Irmão, posso falar uma coisa para vocês? É a mais pura verdade. Quem ama confronta. Quem ama fala a verdade. Quem ama ajuda. Se as pessoas com quem você anda só reafirmam o que você pensa, o que você quer, cuidado. Quais têm sido as suas fontes? Talvez você está bebendo de memórias do passado. Talvez você esteja bebendo de uma fonte amarga chamada mágoa. Eu estou bebendo essa água de amargura, e eu não perdoo, eu não relevo, eu não viro a página e continuo a beber essa água de mágoa. Aonde você tem buscado saciação, irmãos e irmãs? Os cultos foram muito bons no acampamento, mas a comida, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! Se vai ter comida no céu, tem que ser parecida com aquela do acampamento. E o povo, como os crentes comem, não? Meu Deus do céu, crente come. Só que a gente comia meio-dia e meio, 6 horas, 7 horas, já dava fome de novo. Passou a saciação. Só Deus pode nos saciar. Só Deus pode nos saciar. E sabe como é que isso acontece, irmãos e irmãs? Acontece na medida em que nós o conhecemos. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais sensação de saciação eu terei. E quando Deus me sacia, os meus filhos podem ir embora um dia da minha casa, misericórdia. Quando o Senhor me sacia, eu posso até passar por uma fase, uma longa fase de desafio financeiro, eu não me desespero. Quando o Senhor me sacia, eu tenho as coisas ou não tenho as coisas, eu fico em paz. Quando Deus me sacia, ainda que as pessoas me rejeitem, eu sei que tem um Deus que não me rejeita jamais. Como é que eu encontro essa saciação? Adorando a Deus. Especialmente vivenciando esse ambiente da celebração, da adoração coletiva, da busca. Quando a gente dá essa palavra, irmãos, abrace o seu irmão, dê uma palavra, não é porque a gente é carente não, irmão e irmã, mas é porque quando a gente abraça, 30 segundos de abraço, produz ocitocina, o hormônio do prazer. E você sente o amor de Deus através do abraço do seu irmão. Ei, quantas pessoas passam a semana inteira sem ganhar um abraço? E quando nós nos abraçamos em meio à comunhão, Deus ordena a sua bênção. Abraça mesmo. Não gosto de contato físico, pastor. Então, cura e libertação para você. Porque aqui nós abraçamos mesmo. Vamos abraçar. A gente canta junto. A gente celebra junto. Coisa maravilhosa, irmãos. Ô, gente, vou contar um negócio para vocês. O nosso ministério de louvor lá no acampamento deu um show, hein? Eu até me controlei assim para não... Mas foi bênção. Como é bom ter um bom ministério de louvor na igreja. Glória a Deus, irmãos. E quando a gente vem para a igreja, quando a gente celebra junto, a gente conhece mais de Deus. Quando eu vou para a célula,
E a gente senta em roda ali, a gente chora junto, a gente ora junto, a gente come junto, a gente ouve as dores uns dos outros. E aí de repente alguém põe a mão no nosso ombro e ora por nós, ministra sobre a nossa vida. Ei, nós estamos conhecendo Deus. Quando nós servimos, quando nós ensinamos uma criança a ler lá no semear, quando nós ajudamos em casa com uma louça, meninos e meninas, quando a gente arruma o quarto, glória a Deus. Nós estamos conhecendo Deus, porque a gente conhece a Deus através da adoração, do discipulado, do serviço. E quando eu vivo isso, eu já não sinto falta de mais nada, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos lá, o Caleb vai ficar bravo comigo. Quem é adorador? Alguém que é consciente. Consciente. João 4, 19, até o comecinho do 23. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. A mulher, ela queria saber, irmãos e irmãs, qual que era o lugar certo de adorar. Porque a depender do lugar, tinha uma tradição, tinha um ritual. Então ela quer saber, o lugar certo de adorar é onde vocês, judeus, dizem que tem que acontecer a adoração, lá em Jerusalém. Ou o lugar certo de adorar é aqui no Monte Gerizim, que nós samaritanos achamos que é o lugar certo de adorar. Quem está certo? Qual que é o lugar certo da adoração? Qual que é o ritual? Qual que é o formato? Qual que é a tradição que está correta? A tradição judaica ou a tradição samaritana? Essa é a pergunta da mulher para Jesus. E Jesus, ele muda a categoria. Você percebeu que ele não respondeu o lugar? Ele falou que a salvação vem dos judeus, ele está falando dele. Mas ele não falou onde que é o lugar da adoração. Ela fala de lugar e ele começa a falar de tempo. Jesus muda a categoria. Ela estava falando de lugar, ele começa a falar de tempo. Não é sobre lugar, não é sobre uma tradição, não é sobre uma liturgia, não é sobre um ritual, é sobre o tempo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ei, não importa o lugar, não é sobre uma tradição, não é sobre um rito. Jesus está dizendo que não é o lugar, porque em todo tempo você deve adorar. Por isso não importa onde você esteja, o tempo já chegou, agora é a hora de adorar. 19 horas de domingo? Não, irmão, irmã. Em todo tempo você deve adorar ao Senhor. O que é adoração? Eu gosto de pensar dessa forma, irmão. Tem gente que fala que é serviço, também é, a adoração também é serviço, tem muitas coisas, mas eu gosto de entender que a adoração é tomar consciência, entrar aqui, ó, de que Deus está fazendo. Todas as vezes que eu tomo consciência de que Deus está agindo, eu atribuo a Ele a causa, eu adoro ao Senhor. Por exemplo, ontem lá no culto da fogueira, pensa um culto bom para ficar doente. Sereno, frio, calor da fogueira. Deus é bom, gente. Eu tô aqui. Aí o Marcelo deu o testemunho dele. Aqui foi só um pocket, né? Foi curtinho. Ontem ele falou bem lá. Arrasou, Marcelão. E aí, várias vezes o Marcelo falou no testemunho dele, porque Deus fez isso. Porque Deus falou com o meu gerente. Porque Deus falou com o dono do porto. Que Deus falou com todo mundo. Deus movimentou um tanto de gente aí, Marcelo. E Deus levantou gente para ofertar na minha vida. E Deus fez isso. E Deus me trouxe nesse lugar. Isso é adoração, irmãos. Quando eu começo a reconhecer que o que está dando certo na minha vida, o que está indo para frente, o que está sendo tratado, o que está sendo mudado, é Deus. Quando eu faço isso, eu estou me conscientizando, e eu estou atribuindo a Ele o valor, a causa, o porquê que as coisas estão acontecendo. Amém? É sobre isso, irmãos e irmãs. Então, quando a gente olha para a nossa igreja, talvez a gente fique meio tentado, né? A dizer assim, depois que o pastor Tiago, a pastora Laura chegaram, a igreja isso, a igreja aquilo. Imagina, irmãos. Não tem nada a ver comigo com a Laura.
Deus purinho. Deus purinho. Até porque o que Deus gerou nessa igreja foi há 104 anos atrás. A gente nem sonhava estar aqui. Então a promessa de 104 anos atrás é o que está valendo até hoje. Eu e você temos o compromisso e a responsabilidade de fazer valer essa promessa. É só isso. A gente não atrapalhando, Deus faz tudo direitinho. Ontem de manhã, a gente tinha culto e depois tinha as oficinas. E aí o louvor estendeu e foi fluindo e foi agindo. Gente, antigamente eu era mestre em atrapalhar essas coisas. Porque eu ficava assim, ó. Ai meu Deus, já deu o horário do louvor. Ai, já deu o tempo da pregação. Ai, o pessoal da oficina. E fluiu, e o louvor foi. E era 4 músicas e virou 25. E meu Deus, e foi. Aí o pastor Renan pegou o microfone. Agora o Renan vai botar ordem, né? Gente, não preocupa com o horário, eu vou pregar. E se der tempo, faz a oficina. Irmãos, a gente atrapalha muitas vezes as coisas que Deus quer fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Resultado, teve louvor, teve fluir, teve pregação, teve oficina. Tudo no seu devido tempo e foi bênção. Quando a gente não atrapalha, Deus faz tudo direitinho. E quando a gente vai tomando consciência de que Deus está agindo, Deus está fazendo, nós somos adoradores. Sabe por que a gente pode adorar hoje, irmãos e irmãs? Porque um dia Jesus foi para a cruz por mim e por você. Nós só podemos ser adoradores hoje porque Ele morreu. E quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou, sinalizando e simbolizando para nós que agora já não há mais nenhuma separação entre nós e a presença do Pai. Nós temos livre acesso através do sacrifício de Cristo. Por isso é que nós podemos hoje ser adoradores. O Pai passou a ser adorado através da transformação da vida daquela mulher. Quando ela volta para a cidade, ninguém acreditava que ela tinha encontrado o Messias. Justo você. É igual a menina que falou para mim na quadra: você, pastor. Deixa eu te contar uma coisa. A transformação da sua vida glorifica o nome de Deus. Você ser uma mulher mais mansa, mais humilde, mais quebrantada, glorifica o nome de Deus. Você ser um marido mais amoroso, que ouve, que acolhe, glorifica o nome de Deus. Você ser um chefe generoso, que abençoa, que ajuda, que escuta, glorifica o nome de Deus. Você ser um filho temente a Deus, que obedece os seus pais, que honra o seu pai e a sua mãe, glorifica o nome de Deus. Vidas transformadas glorificam o nome de Deus, e Ele é adorado quando um filho e uma filha é transformado pelo poder dEle. Deus quer fazer da minha vida e da sua vida um sinal da glória dEle. Os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, convivem conosco, vão olhar para a transformação da nossa vida e vão adorar a Deus. Porque adoradores provocam adoração no ambiente onde estão. Amém.